Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma das nossas aulas remotas na disciplina de gestão de equipes. Hoje nós damos continuidade ao nosso conteúdo da semana anterior. Na semana anterior nós falamos sobre liderança e hoje, a aula de hoje vai focar ainda a questão da liderança, mas a liderança junto à questão motivação. Então vamos lá. Liderança e motivação são elementos fundamentais dentro de uma organização. Estudos indicam que um colaborador motivado, ele tem uma produtividade até 50% maior. Então, dentro dessa questão liderança e motivação, todas as organizações devem estar muito preocupadas, porque se essa produtividade aumenta, automaticamente os lucros da empresa, a questão do bem-estar dos funcionários, a questão dos clientes, todos estarão bem melhores dentro desse espaço de trabalho. Algum tempo atrás, quando a pesquisa foi realizada, algumas pessoas pararam até para pensar um pouquinho mais sobre isso e ficou visível, até mesmo dentro da nossa casa, a gente sabe disso no nosso dia a dia, quando nós nos sentimos melhores, como o nosso trabalho rende mais, seja ele onde for. Mas, para o empreendedor, é um tanto complicado muitas vezes, gerenciar uma equipe, ainda mais quando ela tem um número bastante alto de colaboradores. Mas isso não deve ser um motivo de problema, considerado como um problema. Devemos pensar em empreender sim, e pensar o que é que podemos fazer para incentivar um funcionário dentro de uma empresa, dentro de uma organização e deixá-lo satisfeito com o trabalho, com a função que ele ocupa. O primeiro passo para garantir que a equipe esteja engajada e se sinta dentro desse espaço colaborativo, uma peça que é extremamente importante e fundamental para o andamento dos negócios, é que o líder de uma equipe seja uma pessoa extremamente eficiente, preocupada com a gestão de todo o seu trabalho e que esse líder saiba do seu papel dentro da organização e que ele haja de acordo com as necessidades daquele espaço de trabalho e ele procure desenvolver sempre o potencial de todos os seus colaboradores. Então, não é só oferecer um salário bom, ter estabilidade, um emprego tranquilo, não. O engajamento de uma equipe é tudo isso e muito mais. E principalmente a relação colaborativa, a relação bacana que existe dentro desse ambiente de trabalho que promove para o colaborador um bem-estar e uma qualidade de vida, que ele saia desse espaço de trabalho dizendo assim, que bom, tive um dia produtivo, amanhã estamos de volta, e não que ele saia dali cansado, estressado, dizendo, ainda bem que acabou, não aguentava mais tudo isso, e quando isso acontecer, é porque está na hora da gente repensar a nossa função de líder dentro de uma organização. Então, considerando essas características e os cenários que as empresas se encontram atualmente, né, esse momento de agora, esse slide, esse material que eu preparei para vocês, vai apresentar muita coisa que nós precisamos para motivar os nossos colaboradores, os funcionários de uma empresa. E você verá aqui quais são as principais características de um líder, também os desafios na atualidade, como que é formar e manter uma equipe engajada, uma vez que nós encontramos problemas, dificuldades, erros, acertos, mas devemos manter o que é correto, fazer aquilo que consideramos correto e o que seja melhor para que uma equipe seja engajada e motivada. E aí a gente atinja aquilo que nós chamamos de equipe de alta performance.
Muito bem. Ser um líder está relacionado muito com a questão da postura que ele exerce em relação à função que ele está. Então, o líder, ele sempre deve estabelecer parcerias, ser bacanas com os colegas de trabalho, promover trabalhos em conjunto, junto com os seus colaboradores e primar, né, pelo bem-estar de todos. Então, vejamos algumas características de liderança que nós também já vimos numa aula anterior, a gente já falou sobre isso. O líder precisa sempre ter uma visão estratégica, ter autoconhecimento de si, do que vai, daquilo que ele está administrando, sempre ter experiências, né? As novas experiências que ele for ter, ele ver isso como um bom desafio, certo? Cuidar com as questões de valores, sempre promover alianças, alianças duradouras, firmes, valorizar talentos, cultivar talentos e saber que um líder aprende sempre. A aprendizagem de um líder, ela é constante. Então, assim, vamos pensar agora no líder e na motivação, certo? Um líder motivador, com certeza, vai impulsionar os seus colaboradores. Se o líder é motivado, nossa, todos os demais vão verificar a forma dele agir e pode ter certeza, você será exemplo para muitas outras pessoas. Então, seja uma pessoa proativa, se dedique, busque resultados, tanto profissionais quanto pessoais. A questão da comunicação não precisamos nem falar muito, mas vou aqui citar, já falamos isso em todas as nossas aulas. A questão da comunicação, um bom líder deve se preocupar com isso sim, deve saber ouvir, deve saber a hora de falar e deve sempre dar um retorno a todos os seus colegas de equipe. Então, tem um bom processo de comunicação, respeite tudo isso. Participação com o grupo, se envolva com o seu grupo, escute, dê opiniões, demonstre que você é uma pessoa confiável, seja confiável, não apenas demonstre, seja confiável, certo? Tudo isso vai ajudar você a se tornar também uma pessoa melhor, um líder melhor e, acima de tudo, um líder motivador, de confiança e de respeito. Proximidade com os colaboradores. Mantenha sempre uma boa proximidade, principalmente no trabalho. Prime pelo trabalho, pelo espaço de trabalho, não crie barreiras, não faça com que as pessoas tenham um certo receio de chegar próximo a você. Seja aberto para ouvir, para responder, para aceitar tanto críticas, sejam elas positivas ou negativas. Avalie tudo isso, observe a tarefa que cada um desenvolve, certo? Dentro da sua equipe, as suas potencialidades, as potencialidades dos seus colaboradores e fique quanto mais próximo deles, melhor. Mas, claro, sempre mantendo a ética profissional. Se preocupe com a sua equipe, veja o que está acontecendo, entenda se teve algum problema, por que é que foi, o que aconteceu, são problemas internos, são problemas externos, faça os encaminhamentos adequados, talvez seja necessário um outro tipo de encaminhamento, talvez essa pessoa da sua equipe, esse colaborador necessite de um auxílio extra, talvez um trabalho psicológico, talvez um trabalho, algum direcionamento de saúde, talvez essa pessoa esteja passando por um problema familiar. Então, demonstre preocupação, claro, não seja invasivo, mas faça os encaminhamentos necessários. Né? E na sequência já diz isso também, respeitando as individualidades de cada um. Então, conheça muito bem, reconheça cada uma das individualidades, das particularidades dos seus colaboradores, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e esteja ali engajado junto à sua equipe, ao seu time. Você sabe que um time não vai funcionar apenas com uma pessoa, ela precisa de todos, indiferente da função que tem dentro da sua equipe, da sua organização, tem um papel extremamente importante. Então, tome muito cuidado, respeite, sabe aquela situação, até onde eu posso ir, né? Até em que momento eu posso falar, eu posso conversar, eu posso orientar. Então, tome bastante cuidado, mas conheça bem o seu campo de trabalho.
É desafiador ser um líder? É muito. É muito desafiador ser um líder, até porque atualmente, com todas as mudanças que nós estamos tendo, com muitas coisas acontecendo, então manter uma equipe é difícil. E veja lá, por exemplo, construir uma equipe e mantê-la não é fácil para ninguém em nenhum lugar. E ainda mantê-la talentosa e motivada é mais uma função bastante grande, mas não é impossível. Desde que você, por exemplo, observe aquilo que nós falamos anteriormente, e aqui nesse item a gente tem uma palavrinha chamada feedback, que é o que? É receber, ouvir, sentir, pressentir, observar o espaço de trabalho. E nós já falamos antes, né? Se aproxime dos seus colaboradores, se preocupe com eles, conheça-os, respeite as individualidades. Com certeza você vai dessa forma promover momentos bem melhores e você vai conseguir dentro da sua organização ser um líder excelente, atingindo metas e também oferecendo muitos benefícios aos seus colaboradores. Ser uma pessoa maleável, nossa, não tem nem o que falar. Atualmente temos que trabalhar com tudo isso. Se nós pensarmos no momento em que nós estamos passando, em meio a todos esses problemas mundiais, também aqui nas nossas pequenas cidades ou nas grandes cidades. Então temos que ser pessoas maleáveis, vamos entender. Hoje a gente vê aí, por exemplo, em grandes centros urbanos, pessoas com problema de locomoção. Então entenda se alguma situação acontecer, se o seu funcionário não conseguir chegar a tempo ao trabalho, veja o que aconteceu e tente resolver isso de uma forma rápida, mais adequada ao problema, analise a situação, seja um líder conciliador das demandas, disso que você está vivendo, concilie as coisas, cuidado também quando você estiver cobrando alguma coisa, para não ser também um exagero, fazer com que as pessoas fiquem carregadas, fechadas, não consigam, muitas vezes até por conta dessa cobrança excessiva, equilibrar aquilo que elas precisam fazer e buscar por bons resultados. Às vezes, você cobrar demais também vai fazer com que sua equipe decaia. Então, tome cuidado, seja conciliador, preste atenção, veja tudo o que acontece dentro do seu espaço junto com os seus colaboradores. Porque assim, se você souber conciliar, se você puder ser uma pessoa maleável, com certeza sua equipe será motivada, a motivação será grande, as pessoas não terão medo de chegar até você e isso fará com que a produtividade da empresa aumente. Certo? E desta forma também você vai conseguir diminuir problemas, você vai resolver situações. Por quê? Porque cada um saberá assumir as suas responsabilidades. Você, líder, tem que assume uma responsabilidade muito grande mesmo, os seus colaboradores também, mas se você conseguir juntar tudo isso, se organizar e atentar para estas situações, com certeza as falhas serão menores ou melhor, elas nem vão existir. Claro que tudo a seu tempo, tudo muito bem organizado, cada um dentro da sua função. É muita coisa, mas é com tudo isso que um líder precisa se preocupar dentro de uma organização. Então, cuide dos seus colaboradores, seja um excelente gestor, divida o seu trabalho, divida o seu tempo, se organize. Se você souber se organizar, com certeza você estará motivado para trabalhar e vai passar essa motivação também aos seus que estão contigo no dia a dia, certo? E aí isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma equipe gestor, você vai ter uma equipe, você será um gestor extremamente eficiente, você vai ser um gestor que consegue gerenciar as pessoas, você será um gestor que consegue perceber, que consegue equilibrar aquilo que as pessoas que estão ao seu redor estão buscando, certo? Então, tome cuidado, reavalie dia após dia o seu trabalho, o que deu certo, o que não deu. Pense novamente, volte, refaça aquilo que for preciso, converse com os seus colaboradores,
vocês estão dentro de uma equipe e uma equipe só funciona bem quando todos andarem no mesmo movimento, na mesma velocidade. Então, inicie, proponha iniciativa, faça, né, seja uma pessoa que tenha iniciativa. Não deu certo, vamos refazer, é possível. As pessoas, a gente já falou um pouquinho também da gestão do conhecimento. As pessoas, elas precisam ser motivadas o tempo todo, nós precisamos ser motivados o tempo todo. Então, se mantenha motivado com os seus colaboradores, com você, na sua casa, na rua. Nós gostamos muito mais de ficar perto de pessoas felizes, que não ficam reclamando o tempo todo, brigando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Quem gosta disso? Ninguém gosta. Então, sejamos pessoas motivadas mesmo acima com muitos problemas, mas vamos pensar assim, ó, sempre tem alguém passando por uma situação muito mais difícil que a gente, e às vezes o nosso problema é tão pequeno e nós fizemos algo tão grande. Então, por favor, sejamos pessoas felizes, pessoas do bem e que querem o melhor, não só para a organização, mas para o mundo todo de uma forma geral, certo? Então, assim, diante desse nosso trabalho de hoje entre liderança e motivação, eu peço que vocês releiam os slides, releiam as bibliografias indicadas lá na nossa atividade remota que está no RA de vocês, se questionem, façam uma autoavaliação, como é que você age, o que é que você tem feito dentro do teu trabalho, junto à tua equipe, o que é que você pode melhorar, ok? Nós nos encontramos logo mais pelo Google Meet na nossa atividade presencial, mas, claro, cada um dentro do seu espaço, dentro do nosso home office, e estaremos aí mais tarde para tirar dúvidas, compartilhar mais conhecimento, mais informações sobre esse tema que nós vamos estudar na aula de hoje, que é liderança e motivação. Até mais, pessoal, um abraço a todos!